bem-vindos, ansiosos, ansiosas da produtividade. Estamos aqui hoje para mais um episódio bem legal. Estou aqui com meu amigo Theo. Ele vai se apresentar para vocês, mas ele é nutricionista e educador físico. Então, você já fez também Sim, também atleta de fisiculturismo. atleta de fisiculturismo, ou seja, um camarada que junta duas ansiedades que tem hoje em dia, que é a ansiedade por ter um corpo perfeito, digamos assim, e uma ansiedade de alimentação. Então, ele é um profissional bastante reconhecido aqui no mercado, trouxe ele, então, um estudioso também da área. Então, eu trouxe ele aqui hoje, para poder falar para vocês, então, um pouquinho sobre esses dois temas. Theo, se apresente aí, pessoal. Bem, pessoal, meu nome é Theo Cardoso, sou treinador, nutricionista, atleta, né, fisiculturista, personal trainer e também sou apresentador de um podcast com meu amigo. Tenho 38 anos, comecei nessa carreira de musculação, fitness, buscando também uma evolução tanto física e mental. Dentro do esporte, eu descobri uma maneira de controlar a ansiedade, né, Vanks? Melhorar a autoestima, confiança e melhorar a rotina, que para mim, assim, um dos pontos principais da atividade física é você ter rotina e a rotina potencializar, né, onde suas metas, objetivos, né? Basicamente é isso. Não, legal. Theo, começar o seguinte, a gente tá aqui no final do ano, essa gravação deve ir aqui no começo do ano, deve sair, mas nessa fase aqui, final, começo do ano, tem duas preocupações muito grandes das pessoas. Primeiro, esse bando de confraternização da empresa e as comidas de Demais. final de ano. Então o pessoal dá uma abusada na alimentação e o pessoal fica preocupado, fica ansioso por estar engordando, Sim, e né? o engraçado que é assim, as pessoas vão lá, começam a errar, falam, não, vou acelerar no aeróbico, vou colocar mais aeróbico. Aí ela coloca mais aeróbico, achando que vai melhorar esse superávit calórico que ela teve em determinada fase, e logo a mais ela erra novamente e começa a virar um mecanismo de compulsão, né? A pessoa come mais, erra, aumenta o aeróbico. E na verdade não adianta, você pensar, não, calma aí, eu errei, não precisa ficar aumentando o aeróbico drasticamente ou o treino, é você voltar para a rotina, buscar ali a alimentação saudável, reestruturar, e o principal que eu sempre falo, né? É uma alimentação sustentável, que você faça uma reeducação, você busque alimentos que te dão saciedade, né? Que tenha praticidade para o seu dia a dia, e aos poucos, como um profissional, que eu falo sempre, às vezes a pessoa sozinha, ela tenta achar um norte e não consegue por quê? Porque ela não tem noção das ferramentas que ela poderia utilizar, né? Por exemplo, a substituição, às vezes ela come ali, vou comer um alimento fitness, uma pasta de amendoim com whey. Pô, é saboroso pra caramba, mas uma colher daquilo ali, de uma pasta de amendoim, é tanto calórico quanto um prato de arroz, por exemplo. Então você poderia colocar a proporção em arroz, legumes, frango, em vez de comer 3 colheres de pasta de amendoim. Resumindo, a pessoa se sacia e consegue ter um emagrecimento, né? Com um direcionamento correto ali como profissional, né? Sim, não, legal. Muito bom. E o outro aspecto é a busca que final de ano, início de ano, férias, muita gente viaja, quer colocar aquele biquíni, quer colocar aquela sunga, vai para a praia, vai para a piscina, e a pessoa quer estar ali no shape, Sim. né? Então o pessoal também fica agoniado também nessa época de estar, digamos, tá legal, né? É incrível, assim, as academias agora, no final de dezembro, elas vão começar a lotar. Isso é um fator muito comum. O cara não malhou o ano inteiro, chega no final do ano, o cara quer... É o projeto verão, filho. Os caras querem botar o shape em 4, 5 semanas. E como a gente estava conversando aqui em off, né, Banks? Chega num ponto que a pessoa começa a tomar decisões precipitadas, né? A pessoa começa com aquela ansiedade, fala, pô, mas eu quero mais resultado. Por incrível que pareça, quem está buscando resultado, ele não busca normalmente o treinador. Ele começa, em primeiro lugar, eles começam indo no médico, porque eles verificam o quê? Pô, qual a possibilidade de eu ter um facilitador nos meus resultados? Eu já vou para a academia mesmo, e ele acha que dentro daquele planejamento dele ali que ele está fazendo, ele já treina intenso, mas na verdade nem treina. O treino, na percepção de esforço que ele faz, é muito abaixo, aquém do resultado que ele espera. E aí ele vai no médico e pede o quê? O uso de alguma substância, um ergogênico, um esteroide, um anabolizante. E aí o que acontece? Hoje, infelizmente, não vou falar todos os profissionais da área da saúde, tem muitos profissionais excelentes, mas tem muito médico, Vanks, que está passando medicamentos à torta e à direita para um aluno que não sabe nem fazer uma contração direita. Ele não busca não chega nem a 80% do potencial máximo de uma repetição. E a gente sabe que é o seguinte, que para você ter resultados, você tem que chegar próximo à falha. Não vou dizer a falha, a maioria é iniciante. Então, próximo. Só que a pessoa vai lá, não chega próximo, ela busca um acesso de uma substância anabolizante, anabólica ali, e aí o que acontece? Começa a ter mais colateral do que resultado.
Aí ela fala, pô, não está dando resultado, o que eu preciso fazer? Vou aumentar mais um pouco a dose. Aí aumenta a dose, às vezes por conta própria. Aí depois que ela fala, não, deixa eu ir agora buscar um profissional. Eu já cansei de ver, assim, no meu consultório de nutrição, ou mesmo dentro da sala de musculação, a galera chegando para mim e falando assim, pô, Theo, eu tô tomando 3, 4 substâncias. Eu assusto, falo, calma aí, tu tá tomando 4 substâncias. Quanto tempo de treino você tem? Não, tem 3 meses. 3 meses que a pessoa começou a treinar, ela não vivenciava. Eu falei, tá errado. Vamos voltar ao básico. É o básico bem feito. Primeiro, os exercícios fundamentais. Segundo, uma dieta. Você faz dieta? Não, falou dieta para mim, eu não consigo. Mas é o quê? A pessoa está tão ansiosa para ter resultados que ela começa a se atropelar essas fases e aí, em vez de ter um resultado sustentável, gradativo, colocando ali, primeiro, vamos mudar a alimentação. Segundo, vamos botar pelo menos 3 vezes na semana uma rotina de treino, né? Que isso começa a se tornar parte de uma rotina e você começa a tornar isso um hábito, sustentar Legal. esse hábito, né? Durante Cara, eu lembro que eu vi uma reportagem do Wolverine, quando ele estava gravando o Wolverine, que ele já é um coroa, né? Ele tem, eu acho que... Hugh Jackman, né? Acho que é acho isso. que ele tem mais de 60 anos, eu acho. Uhum. E, pô, e ele é famoso por ser um cara... Pô, o Wolverine é um cara todo travado, né? Sim. E eu lembro que ele deu uma entrevista aqueles programas lá de auditório que eu gosto de assistir, americano, e ele falou, cara, isso é insustentável. Aquilo lá. A gente faz um treinamento, ele falou, e é engraçado que as pessoas acham que a vida é assim, mas a gente faz um treinamento específico para durar aquele período do filme. Entendeu? E antes de eu entrar em cena, eu vou lá, pego um peso e faço também. Para dar um pump. Jogar Exatamente. ali. Então, assim, eu não sou assim, daquele jeito. E manter aquela rotina não é saudável. Aquilo lá é um tempo, um período determinado para um propósito específico, sabe? Só que a pessoa vê aquilo lá, eu acho que muitas das pessoas talvez cheguem lá e falem, cara, porque eu acabei de ver o Wolverine ali, eu quero ter o corpo do Wolverine, eu quero ter o corpo do Thor. Se bem que o Thor teve um filme lá que ele deu fez um book sujo lá que voltou mais gordo. Mas o que é interessante a gente analisar isso? A influência da mídia na percepção de um físico e estético. Se a gente for ver lá atrás, anos 60, era um padrão de físico. Eram mulheres com quadril um pouco mais largo, a cintura era fina, mas não era tanto. Hoje, as mulheres já estão buscando com mais tônus, algo que às vezes nem natural você vai conseguir chegar. E o grande problema é isso, elas começam a verificar ali no Instagram, nas redes sociais, um físico que, na verdade, às vezes até na gravação é uma coisa, na edição da imagem é uma coisa, joga um filtro, aumenta a definição. Quando você vai ver na prática, não é bem aquilo. Ou, por exemplo, uma coisa que acontece demais, Max, você vai ver a mulher que ela gostaria de ter um físico, pessoalmente ela está masculinizada por causa dos recursos ergogênicos. E aí eu falo assim, você está apta a pagar esse preço? Se você tiver, é decisão sua, ok. Mas entenda o seguinte, não é sustentável você manter uma alta performance, ainda mais se a pessoa não trabalha ou vive com isso. Né? É o projeto que eu falei, né? Colocar isso fazendo parte da sua rotina e ter uma periodização de treino. Isso que é o interessante, sabe, Antes? Pô, vou pegar agora, estou de férias, vou pegar ali 3 semanas, 4 mais intenso, um programa de séries e treinamento voltado mais um pouco mais de volume. Pô, fez ali, faz 2 semanas de treino regenerativo. Fez um treino regenerativo, vem para uma série ordinária, que não é nem um destreino e nem um abaixo. Então, um profissional, ele mostra esse ponto. Como você vai modular esse teu treinamento para ser sustentável a médio e longo prazo. Né? Acho interessante o ponto que você está batendo desde o começo que você começou a falar, a questão da sustentabilidade, né? Porque, de novo, não adianta eu sustentável no sentido de que eu consiga adotar aquilo como hábito de vida, né? Isso. Né? Então não adianta, que eu já vi várias pessoas, eu faço, por exemplo, eu faço low carb com jejum intermitente. Legal. Já faço isso há quase um ano já, sabe? Eu fiz com a ajuda de uma médica de São Paulo, tal, então que eu fui para essa linha, né? E eu treino calistenia também, sabe? Muito interessante. Eu tô parado, você deve estar assim, mas como é que ele treina desse jeito? Não é porque eu tô justamente treinar calistenia, eu ferrei meu cotovelo. Senti um pouco. Né? Senti. Aí, mas o que acontece? Eu comecei a treinar primeiro com um profissional, aí tava de boa. Aí depois eu vi, cara, não preciso não. Aí que eu fiz besteira. Foi mesmo? Foi. O que acontece? O treino de calistenia, você faz muita flexão, muita barra, aí você faz muita torção aqui. Sim. Aí quando eu falei com um camarada que era o que me treinava, aí ele falou, mas você tinha, eu tava treinando contigo mobilidade. Você tinha parado as mobilidades. Então, mas o ignorante, cara, é a pior coisa que tem, que é o meu caso.
Eu não sabia que ele estava treinando mobilidade. Quando eu ia lá, ele mandava fazer os negócios, eu fazia. Fazer aqueles movimentos sem carga, às vezes, né? Isso. Fazia ali na boa e tal, e estava dando resultado, mas eu me empolguei. Eu falei, cara, mas eu consigo fazer isso. Eu vejo os Aham. vídeos aqui no Instagram de calistenia, eu falei, pô, isso aqui eu consigo fazer, eu faço sozinho. E, Entendeu? Mas, de novo, cara, olha que massa o papel do profissional. Então, ele estava me ajudando a alcançar o meu objetivo com consistência. E eu tava benzão, fazendo já várias paradas maneiras, assim, sabe, da calistenia. sim, Pô, sim. tô parado há um mês, cara. E, caramba, você ficou parado já há um Estou mês. parado há um mês. Hoje só que eu vou fazer a ressonância magnética. Pra você ter Aham. ideia, que eu tava viajando a trabalho, tá, não conseguia parar. Então, agora que eu vou fazer. Então, assim, já tô parado há um mês. Mas é só esse braço É só aqui. esse braço. Aí, provavelmente, o médico falou, se confirmar o diagnóstico que ele acha que é, ele vai ver a ressonância para ver se tem alguma coisa rompida Uhum. ou tal, não sei o que. Eu vou ter que fazer uma infiltração. Vou ficar mais um tempo sem mais. Ou seja, Você sabia que... perdi 2 meses, cara. É. É capaz de ver 2 meses que para mim, na minha idade já, entendeu? 2 meses é tipo um ano parado. Mas, Vanks, você fazia musculação, não? Fazia. Sabe o que é interessante? Em casos como o seu, né, especificamente, quando você tem uma lesão em um membro, é você estimular o outro. Você continuar com o seu treino, você fala, não, esse braço aqui eu vou dar um tempo, porque você tem mecanismos de influência nesse braço indiretamente. E tem estudos que mostram o seguinte, que quando indivíduos que estavam com alguma lesão e esse braço não podia treinar, por exemplo, um rompimento de um músculo, enfim, treinando o outro grupo muscular, esse braço ganhava massa muscular. Pô, mas não está contraindo, não está fazendo nada. Mas é por causa de mecanismos cruzados que Interessante. tem no corpo. E aí o que acontece? Quando você voltar a treinar, se você não parar totalmente, a sua volta vai ser mais rápida e melhor, mais otimizada. Porque você não perdeu o condicionamento, você não perdeu a questão cardiorrespiratória, a resistência muscular do outro braço, então você volta muito mais rápido. Então eu Pô, sempre falo legal. assim para os meus alunos, cara, lesionou a perna, você consegue andar, vai para a academia de treinamento superior. Tira os aeróbicos, tira as coisas que interferem. O braço é da mesma forma. Você vai evitar os exercícios que você sente dor Interessante. É. e tentar Cara, e treinar eu o tô outro. sentindo uma falta. O que eu tenho feito é o aeróbico só. Então, eu tenho Legal. feito corrida para manter pelo menos o coração de boa, Uhum. entendeu? Mas eu sinto falta daquele treino intenso, assim. Que não é aquele Sim, estender que, pô, ia lá e ficava acabado, assim, mas era gostoso, sabe, cara? sim. Você Assim, saía com a sensação de endorfina, dopamina elevada, uma né? delícia. E, E eu tô aí, mais de um mês sem ter essa sensação, é horrível. e você sente falta, né? Sinto falta. No aeróbio, você está fazendo um aeróbio de baixa intensidade. Baixa intensidade. Sim, Uhum. eu faço durante uma hora. Meu cunhado é cardiologista. Ele falou, cara, você tem que andar pelo menos uma hora ali, acelerado, Legal. entendeu? Isso é um ponto É. importante. Não adianta também fazer aquela caminhadinha de senhorinha, porque Não, aquela caminhadinha não vai melhorar seus é. marcadores, É o não. que ele falou o seguinte: a caminhada acelerada tem os mesmos benefícios de uma corrida, sem Isso. o risco da corrida, Sem que o é de risco da lesionar lesão, né? joelho, não sei o quê. Então eu Uhum. coloco um fone ali, vou ouvindo a música, às vezes ouvindo podcast lá e faço Sim, uma hora ali, perfeito. É caminhando mais isso. acelerado. E é bom que eu ando na rua, que também tem subida e descida. Quando eu Legal. vou para esteira, eu coloco aquele programa lá que ela vai alternando, assim, sabe? Como se Uhum. estivesse andando na rua mesmo, né? Interessante. Então, Ivan, você falou um negócio sobre mobilidade, que é um erro que muitos explica o cometem, que né? é a mobilidade, professor. Mobilidade nada mais é do que pequenos movimentos ou exercícios específicos para você ter vamos dizer assim, uma lubrificação sinovial ali das articulações e preparar você para os movimentos que vão necessitar maior amplitude de movimento, maior elasticidade, a fim de otimizar esses exercícios. Por exemplo, a Como eu fui pessoa... burro, cara. Nossa. Mas tudo bem, você não foi burro, é porque realmente você não Cara, tinha um conhecimento. é. E a maioria não tem. Por exemplo, a pessoa vai lá se alongar, ela chega no espaldar, ela bota o braço ali e se torce toda, achando que está alongando o peitoral. E o peitoral não alonga colocando a mão e girando o tronco. Você tem que colocar o cotovelo, estufar o peito. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. E o que acontece? A maioria, você vê lá se alongando, ele acha que está alongando, só que ele está todo curvado, todo cifótico no alongamento dele. O músculo que ele precisa alongar, ele não está alongando de fato. Então, quando você alonga de verdade, cada semana que você vai fazendo aquela mobilidade, aquele alongamento, vai melhorando um pouquinho, um pouquinho. E quando você vai executar o exercício, o que acontece? Você já preparou aquele grupo muscular, as articulações, para suportar o estímulo. A chance de lesão sua, ela é reduzida drasticamente. E aí o que acontece? Você vai fazer um estímulo, você já se sente melhor. Sabe aquela sensação que a pessoa fala, vou para a esteira para aquecer, me sentir melhor, depois eu treino. Ela vai ter esse mesmo benefício ali, fazendo as mobilidades.
E quando a mobilidade ela é direcionada da forma correta, o que a gente prioriza numa avaliação de um aluno, principalmente uma avaliação postural? É você identificar onde a pessoa é Interessante. encurtada, às vezes ela é encurtada no posterior e não necessariamente o outro é, por exemplo. Passar mobilidades para isso, e quando ela começa o movimento, cara, o treino fica muito mais otimizado, mais gostoso de fazer, né? A progressão de carga, se for na musculação, no caso, vai estar mais otimizada. No seu caso, como você faz exercícios com o peso do seu corpo lá na calistenia, a chance de lesão é maior, porque não tem como você falar assim, não, deixa eu tirar aqui Um pouquinho. 20%. Não tem como. Né? Você está com as suas pernas, seus braços lá fazendo uma barra, você vai levantar o seu peso, É. entendeu? Então, é sempre importante, principalmente em exercícios livres, que você vai utilizar o peso corporal, você fazer um aquecimento bem otimizado, né? Fazer um alongamento e as mobilidades. Por exemplo, você vê lá a galera do CrossFit, o pessoal critica o CrossFit, mas eu acho uma coisa interessante, né? Um abraço para os meus amigos crossfiteiros aí. A gente sempre solta piadinha no CrossFit, mas uma coisa que eles são muito metódicos é no aquecimento e na mobilidade e alongamento. Eles ficam lá fazendo os burpees, não sei o que mais, um tempinho até fazer com a carga mesmo. Entendi. Entendeu? Então, por que eles fazem isso? Por causa do Pô, medo da nem sabia lesão. disso. Faz sentido. Cara, deixa eu te falar um negócio. Você é um cara, até pela formação, como eu comentei, você comentou também, que é nutricionista e educador físico. Sim. Então você tem uma visão mais, digamos assim, mais integrada, mais holística das coisas. E o que eu vou falar aqui é porque a Rafa já falou também, quando ela esteve aqui, ela comentou que ela estava treinando contigo, seu personal dela, né? Sim. E aí você identificou que ela estava ansiosa e você Exato. falou para ela, cara, vai procurar uma ajuda, fazer um exame, tá, com um profissional para poder ver como é que pode te ajudar aí. E ela foi, e ela está inclusive reduzindo. Aí ela viu que ela tem TDAH, então tá reduziu o remédio, tá, então ela está numa outra pegada. Assim, Sim, mudou sim. para melhor, como ela mesmo comentou. Então, assim, o que, que você, não só nela, mas outros casos também, né? O que, que você notou assim na pessoa? O que, que você nota, ou o que você notou nesses casos, para identificar, cara, essa pessoa ela está ansiosa, é melhor ela procurar algum outro tratamento, algum outro tipo de ajuda? Normalmente ali durante o treino, eu já percebo, às vezes, a pessoa no aquecimento, no alongamento, o movimento dos olhares da pessoa, a gesticulação com a mão. No próprio exercício, às vezes ela acelera demais a cadência, fica ansiosa para ir para outra máquina, e aí você já começa a ver gatilhos de ansiedade no comportamento da pessoa. Conversando um pouco mais, às vezes a pessoa fala assim, não, eu penso em fazer isso, Theo, mas está dando certo. E por ali eu pergunto, como é que está a dieta, como é que está a Interessante. rotina? Você está conseguindo treinar outros dias, além dos dias que você treina comigo? Nessas respostas, normalmente a pessoa já passa muito de si. E aí eu começo a identificar o perfil, e normalmente o que eu sempre falo, o meu trabalho, ele vai ali na academia, mas ele se estende um pouco mais. Por quê? Porque eu tenho que analisar o mental do aluno, eu tenho que aprender a entender um pouco das dores, os medos e anseios, e direcionar, quem sabe, se ele precisar de outros profissionais como um psicólogo, psiquiatra ou um nutricionista, tem que indicar para ele, falar assim, olha, para essa área da sua vida, se você quer continuar tendo mais sucesso, você vai buscar esse outro profissional, vai alavancar. Ou mesmo por eu ter estudado, né, TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu consigo entender ali um pouco. A pessoa começa a relatar para mim que, sei lá, memória muito perde a memória rápido, esquece as coisas, é muito imperativa, não consegue focar. Aí eu começo a conversar com a pessoa e ela vai falando que, por exemplo, começou na infância. Ah, até eu sou desde a infância assim. E no comportamento, às vezes eu agendo um dia, a pessoa chega atrasada pensando que era outro horário, sabe? E às vezes eu vejo que não é por mal antes. Sim. E aí eu falo assim, olha, verifica, faz uma análise. Quase assim, unânime, eu já identifiquei uns 3 perfis que era sempre isso, tinha um TDAH mais avançado e começou a medicar, começou a fazer um tratamento, fazer um acompanhamento, melhorou. E outra questão, né? Às vezes a pessoa faz uso, são características bem pontuais. Por exemplo, a pessoa que é ansiosa, às vezes ela sente uma necessidade de usar cafeína, termogênicos e estimulantes. Uhum. Porque ela tem medo de não ter energia para aquilo, então a maneira dela se precaver, ela acelera o organismo dela. Só que isso vira um mecanismo, uma muleta, né? Ela utiliza, Sim. faz o que ela precisa, né? Ela passa o efeito, ela fica mais letárgica depois, fica de mau humor, ela aumenta a dose e começa a virar uma espiral. Até chegar num ponto que começa a atrapalhar o sono, né?
A rotina, a higiene do sono também é um ponto que a maioria das pessoas que têm TDAH Ignoro. Não sei. ignora, acha que não tem interferência. É outra coisa que eu falo com eles, faz higiene do sono, melhora o seu ambiente de dormir. Para de 1 hora ali, ó, sem celular, sem televisão, vai ler um livro. E é batata, sabe, antes. A pessoa começa a mudar esses hábitos, começa a melhorar a vida. Começa a ter mais foco, começa a chegar no treino na hora certa, ou com mais energia. O uso de estimulantes, eu começo a monitorar e falar assim, ó, você não vai tomar café ou qualquer outro estimulante depois por exemplo, de 1 da tarde ou 2, porque a meia vida da cafeína, ela só vai passar lá para depois de 6, 7 horas. Sim. E ainda fica agindo, dependendo. Aí a pessoa fala assim, não, Theo, mas eu tomo uma jarra e posso dormir. Ela acha que deitar na cama é dormir. E, na verdade, não é, porque ao deitar na cama, você tem vários níveis de sono. E a maioria não está chegando naquele sono profundo, que O é sono reparador, né? o sono reparador. Tem o sono REM, né? Tem Sim. o sono profundo. São fases. E para atingir essa fase de 1 hora e meia ali de sono profundo, que já seria mais ou menos o ideal mínimo, ela teria que estar modulando a sua higiene do seu sono, né? Fazendo a higiene do sono e não tomando nenhum estimulante. Quando ela altera isso aí, ela se torna mais, vamos dizer assim, a iniciativa, a energia dela melhora, o foco melhora. E às vezes não tem nem TDAH, sabe? Por isso que eu sempre questiono. Eu falei, será que você tem TDAH? Ou será que foi o Hábitos ambiente, ruins, né? isso, o ambiente, os seus hábitos? Ah, até, mas eu tenho desde pequena isso. Tá, desde criança você tinha ou você era desregulada desde criança? Seus pais não colocavam você para dormir cedo, você tomava muita Não Coca-Cola, tinha por exemplo, rotina, né? alimentação ruim, sem exercício físico. Normalmente é por causa de todo somatório. Aí causa desregulação que a pessoa não tem TDAH. Às vezes ela tem comportamentos que estão trazendo malefícios para o organismo e desorganizando assim a liberação de dopamina, de endorfina, abaixando o cortisol no momento certo. Porque normalmente o que acontece? A pessoa começa a ver ou tomar estimulante muito tarde, ou ter momentos de adrenalina, o cortisol dela sobe. E o cortisol é um hormônio que ele, vamos dizer assim, ele modula seu sono. Ele tem que subir na hora que você está acordando. E na hora que você for Isso. dormir, ele tem que estar baixo. Se a pessoa não tem essa modulação ali da liberação dos hormônios dela, de forma congruente, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir sustentar, né, uma É. rotina saudável. Ela dorme e acorda cansada. Ainda. Exatamente, é um grande É problema. engraçado você falar aí, que você comentou aí, por exemplo, cara, um tempo atrás eu tomava 1,5 litro de café. Só de manhã, viu? Sério? Cara, eu tomava muito café. Não te Putz, dava cara, não gastrite? dava, não sei como é que não dava esse negócio, não sei como é que eu não morria, É porque mas você não manteve muito tempo, assim. Você manteve é, quanto tempo ali? sei lá, cara, muito tempo. Foi mesmo? Foi. Cara, então tu é resistente. Não Cara, façam isso, gente. não, não faz isso não. Mas eu tomava muito café, cara, e eu fui aumentando aos poucos, na verdade, sabe? Então eu tomava um pouco, depois fui tomando mais. É Daqui a pouco eu tava isso. tomando 1,5 litro de... Cara, eu tenho uma garrafa, Nossa. aquela tipo Stanley, assim, sabe? Hum. Aquela lá de 750, tomava duas daquela. Eu não julgo não, porque eu já fiz na faculdade isso também. Cara, mas é engraçado isso, porque você comentou, e eu tomava isso tudo, e eu não percebia que essa era uma das causas de eu ficar. Eu ia para isso, nem se comentou, ainda sou ansioso, né? Todo mundo é ansioso, Uhum. mas antes eu não lidava bem com ansiedade, por isso que eu até comecei com esse negócio de ansiedade, justamente para ajudar as pessoas a alcançar o equilíbrio, né? Que Mas legal. quando era desequilibrado, então eu fui pro café, foi tipo um refúgio, assim, sabe? Uhum. E pra eu, tipo, não, conseguir ter mais foco e tal, aí eu não quis, não, mas eu não vou tomar aquele super coffee, sabe aqueles negócios lá? Sim. Eu não vou tomar, não, vou tomar só café mesmo. Tipo assim, achando que era, Aham. tipo, estava fazendo Você uma estava sendo mais natural mais ali, mais natural e tendo uma saudável. escolha saudável. E, porra, É. nada a ver. Cara, E sei que eu tomava 1,5 litro, cara. que Até que eu isso, é comentei muita com coisa. a médica lá do jejum, a mulher falou, cara, você tem que diminuir isso aí, né? E Vance, o que acontece? Assim, é dose e resposta. Se hoje você toma uma xícara de café, vamos dizer lá que ela tem em torno ali de 50 miligramas de cafeína. Aí você aumenta um pouco, mas depende, né? Muito Sim, da sim. concentração do café. Mas vamos dizer, você chega num ponto que você está tomando 500 miligramas de cafeína no dia. Não dá a mesma resposta. O que eu falo sempre para as pessoas? Começa a diminuir. Vai ter dia que vai estar uma merda, você vai estar sem foco, sem energia, mas vai na merda mesmo. Porque o seu organismo vai ressensibilizar. Eu faço isso de vez em quando comigo. Eu falo, não vou tomar café hoje. Cara, tu fica meio ansioso, meio nervoso. É viciante, né? É Café. viciante. Mas aí o que acontece?
Quando você tem muito café, tem um negócio chamado GABA, que é um hormônio, que ele é responsável pela produção de pregnenolona. Ele é convertido e nisso dá aquela, vamos dizer assim, tranquilidade, redução do estresse. Quando você desregula a GABA, você tem uma tendência de ficar de mau humor e sem foco, sem ânimo. Então, a gente acha assim, tomar muito café não desregula nada, desregula a GABA. E, por sua vez, vai te trazer, às vezes, os malefícios. Quais que são os malefícios? Você aumenta a dose e aí você começa a diminuir a resposta do benefício do café, que aumenta o foco, a atenção, e começa a ter grande quantidade colateral, que às vezes é cefaleia, a perda do foco, né? Não acontece tudo o contrário. Aí só eu falo sempre pra galera, desmama, vai no E foi o que eu fiz. descafeinado. Eu comecei a diminuir as quantidades e tal, então hoje em dia eu só tomo café de manhã, Uhum. eu tomo bem menos, acho que hoje em dia eu devo tomar, sei lá, Você usa energético, não? não, eu devo tomar, sei lá, 200 ml de café no máximo, você entende que eu tomo Bom, até menos, e eu só tomo até 2 horas da tarde. legal. Não Você passo vê. de 2 horas nem a pau, assim. Uhum. E às vezes me dá vontade. Tem dia que eu fico assim, cara, como eu queria um café, cara. Sabe? Aí eu vou e tomo água, Mas tomo chá. sim, chá é É, uma boa. E assim, o que é interessante, que quando você começa a tomar decisões que tira você do conforto e começa a resistir a elas, isso começa a se tornar um hábito. E isso começa a fazer parte da tua rotina e você fala assim, caramba, que legal, eu consegui. É um mecanismo de recompensa, sabe? sim, Você começa a ter recompensa satisfatória em saber que está conseguindo falar não para certos costumes ou hábitos sim. que em certo ponto poderia ser negativo, entende? É. É interessante que o Platão, acho que foi Platão que falou. Ele falou que o exercício físico é a melhor forma de desenvolver a mente. Pelos 2 motivos que ele falava. O primeiro é porque ao fazer exercício físico, você descobre o seu ponto de fadiga. Hum, Então você sabe, você conhece o seu limite. é. Entendeu? E o segundo é que você reconhece que o seu limite é transponível. Entendeu? Que quando você Isso. começou a treinar, você, sei lá, vamos supor, eu pegava 40 quilos. Aham. Pô, você continua treinando, daqui a pouco você está pegando 50, 60, 70, 80, concorda? É, com Então, certeza. assim, e isso tem muito benefício para modular a mente, Sim, que ele sim. falava. Então, porque eu reconheço, então, que eu tenho um ponto de fadiga, que eu não posso, não adianta ir além disso, entendeu? E também essa questão de que, pô, se eu treinar, se eu tiver hábito, se eu tiver disciplina, eu consigo transpor esse limite. Esse limite não é uma parede intransponível, é algo que eu consigo transpor. E, Banks, é interessante você falar da questão de você saber seu limite. Eu vou te falar que a maioria, uns 98% da academia, não chega a 70% do que poderia fazer. Não chega. Eu chego. Não chega. Sabe por quê? Por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, vou fazer uma margem de repetição de 12 a 15 repetições. Está lá no treino dela, que ela montou com o professor, chegou a 15, ela para. E eu falo assim, por que você parou? Não, porque está escrito Está escrito 15. 15. Eu falei, não, você vai tentar passar. Faz mais 5. Aí a pessoa faz 20. Aí eu falo, não, continua. 25. Continua. 30. Se deixar, chega a 40. Aí ela fala assim, você viu como a Está carga está fraco. lá, tá É. leve? Ela não tem percepção do esforço, da carga. Aí ela, é verdade, eu vou lá e aumento. Vai, continua, continua. Chegou a 30. Então chega num ponto que a pessoa começa a ver que por mais que ela ache que tem domínio do corpo dela, ela está longe. Quem que chega muito próximo do seu máximo? Um atleta de alta performance. Por que aqueles atletas de powerlifting, na hora de tirar aquela barra, às vezes sangra o nariz e desmaia? Você já viu isso Já. acontecendo? Normalmente isso acontece porque o cara está conseguindo quebrar um dispositivo, um mecanismo que tem no nosso cérebro de proteção. Quando a pessoa começa a fazer aquilo ali, ele fala assim, não, tá doendo, tá incomodando, esse Vou mecanismo continuar. para, ele É. manda parar. Só que o atleta, ele já conseguiu resistir devido ao treino, devido à tolerância à dor, devido aos íons de H+, que desregula ali na musculatura, que provoca aquela dor, aquele desconforto, ele já conseguiu criar uma forma de fazer e buscar até o máximo. E aí é onde que eu falo para a pessoa, você não precisa chegar no seu máximo todos os dias, mas você tem que buscar gradativamente aumentar sua percepção de esforço, tentar suportar a dor, e a dor, ela é muito diferente de pessoa para pessoa. Sim, como a pessoa percebe a dor, né? A percepção. Tem gente É. que tem uma sensibilidade à dor grande demais. Tipo, começou a fazer um estímulo, tá doendo, não sei o quê. E aí a gente tem que criar caminhos, enganar a pessoa, sabe? Enganar como? Tipo, um Sim. profissional, ele fala assim, não, beleza, fez isso aqui, vai pro outro. Quando vai ver a pessoa está fazendo um bisete, por exemplo, ou então a gente fala assim, não, tá leve.
tenta mais uma. Nesse mais uma, às vezes foi mais 5 e a pessoa não percebeu, né? Nunca Sim, acaba esse mais uma, vamos dizer assim, sim. na cabeça do personal, porque a gente vai estimulando e aí a pessoa cria uma percepção assim, fala, caramba, realmente eu sou muito mais forte do que eu imaginava. É. Cara, e isso é importante para a ansiedade, para você saber lidar com a ansiedade, porque a ansiedade, muitas vezes a pessoa se vê presa naquele. A ansiedade é uma antecipação, né? Então ela fica Isso, sofrendo hoje de algo no futuro que pode até nem acontecer, mas ela fica exato. sofrendo ali, né? Então, ela conseguir resistir a isso, ou editar o pensamento dela, ou mudar o pensamento. Imagina, quando eu estou lá treinando, então eu falo, cara, eu não vou conseguir, mas, cara, eu vou sim. Aí, entendeu? Você pensa que não vai conseguir, mas você vai lá e, porra, eu consigo. Entendeu? Então você começa a perceber de novo que você consegue transpor algumas coisas que você achava que era intransponível. Então, o exercício físico ajuda a pessoa a ela meio que se livrar da ansiedade. Ela vê que há uma saída. Pô, eu consigo dominar esse treco aqui. E o interessante é que assim, não é só tem a questão da mentalidade que ela vai adquirindo de manter a rotina e tem a questão da liberação e mudança hormonal, Sim. né? Quando você treina, você melhora a sua sensibilidade à insulina. Você começa a fazer com que seu corpo capte carboidrato, armazene como glicogênio muscular, quebre esse carboidrato, né? Armazene de forma mais otimizada. O metabolismo começa a acelerar mais porque, de certa forma, ele quebrando mais glicose para transformar em glicogênio para estocar, você não está estocando aonde seria no tecido adiposo. Uhum. Segundo ponto, você começa a liberar endorfina pós-treinamento. Durante ou depois do treinamento, você dá aquela É prazer, né? prazer pós-treino, você respira, trabalha a sua respiração, às vezes você tem que concentrar no treino, o que acontece? Não, vou contrair na fase concêntrica, soltar o ar na fase concêntrica, inspirar na fase excêntrica, que seria mais ou menos esse ritmo que deveria ser buscado no exercício. A pessoa para prestar atenção na respiração. Exato. Ela para o quê? De pensar então nas outras coisas. Exatamente. Aí ela ficou ali 1 hora focado naquilo. O que acontece? Naquela imersão do treino, ela fala, nossa, como isso me fez bem. E Exatamente. aí é onde que eu falo que a atividade física, ela tem um papel super importante no controle da ansiedade. E para colocar a pessoa no presente, né? Porque, que nem você Exato. comentou, eu tô lá pegando uma carga pesado. Eu tava pensando em pagar um boleto. Eu tava pensando numa reunião, na conversa Sim. difícil que eu ia ter. Aí eu tô lá pegando peso. Na mesma hora, a atenção dela vai mais um, dois, não sei o Se ela quê. não concentrar ali E naquele não faz. momento, ela não faz. Ou vai Exatamente. fazer muito boqueta num estímulo muito inferior. Exato. E isso está muito comum, sabe, Ivan? A pessoa vai para a academia, ela está com o celular e fazendo a cadeira extensora. Já vi isso Ela, também. você já percebeu isso, já? Ela, de fato, não está treinando. Ela está se enganando que está indo para a academia. Por quê? Porque ela tem que postar treino pago, por exemplo. Mas não Sim. foi pago. Você ficou no celular, você não progrediu a carga. Eu falo sempre, cara, treine 40 minutos focado é melhor do que você ficar 1 hora e meia enxugando gelo. Porque aquele treino que a pessoa não tentou se superar numa repetição, ficou com medo de sentir dor ou ficou no celular, ela não estava no momento presente, né? Concordo contigo. Vou te falar outra coisa. Eu demorei para perceber isso, apesar de. O meu cunhado, ele é nutricionista também, né? Uhum. E que nem você, nutricionista e educador físico. E ele sempre falava para mim, cara, malhar, treinar sem alimentação não adianta nada, É. sabe? E por incrível que ele, apesar dele falar isso para mim há um tempão, eu sempre ignorei. Entendeu? Malhar sem alimentação, ele falava? É. Falou, cara, se você quer resultado, você tem que ter os dois juntos. Você tem que treinar e você tem que cuidar da alimentação. E aí, beleza. Aí, eu sei que há pouco tempo, né, quando comecei com essa jornada aí de melhorar minha alimentação e fazer dieta, cara, é impressionante. Então, você vê, eu tô há um mês Uhum. sem treinar, só fazendo caminhada acelerado, só isso. Uhum. Cara, e óbvio que eu percebo que quando eu pego assim no meu braço, peito e tal, óbvio que eu não tô tão travado como eu tava antes, quando eu tava ali Uhum. treinando legal, sabe? Cara, mas o corpo tá praticamente o mesmo, assim, sabe? Você conseguiu manter. Consegui manter. Então, assim, visualmente, né? Uhum. Obviamente. Óbvio que quando você toca, você sente que não tá a mesma coisa. Se for ver numa É, aferição, por exemplo, de 7 dobras, uma avaliação do isso. percentual. Entendeu? Então, assim, agora é impressionante. E o que eu entendo que sustenta isso? Cara, é a alimentação. É, Se eu não tiver. E quando eu comecei a treinar, foi muito interessante isso. Eu comecei a treinar. Então, eu sempre treinei, assim, sabe?
Sempre. Minha vida inteira eu sempre fui para Algum esporte. ou ia para academia, fazer musculação, ou nadava, que eu era atleta eu jogava polo aquático, competia e Uhum. tal, jiu-jitsu também Pô, competia. que legal. Sempre fui de fazer algumas coisas assim, sabe? Cara, só que impressionante, cara. Só agora, recentemente, que eu controlei a alimentação, é que o resultado foi muito rápido. Eu lembro que eu em, sei lá, 2 meses, minha barriga já tava meio trincada, assim, sabe? Óbvio, Sim, não que nem a sim. sua, Aham. mas ela já tava. Eu falei, caraca, cara. Mas sabe o que que E é, isso te Vanks? empolga, né? Aí você É, vai e é treina o que eu mais. falo para os meus alunos, assim, eu falo assim, pô, às vezes você está buscando uma liberação miofascial, você está buscando uma drenagem. Sabe uma coisa, eu vou falar um método, eu falei para ela assim, para minha aluna, falei, tem um método que vai ser 10 vezes mais rápido do que a drenagem linfática. 10 vezes. E de graça entre aspas. Você vai converter o dinheiro que você gasta em besteira fazendo sua alimentação. Em uma semana, imagina como se você tivesse feito um mês de drenagem. Ela falou, sério, Theo? Eu falei, é isso. Porque você, comendo a quantidade certa, você vai reter menos líquido, você vai melhorar seus marcadores inflamatórios, você vai melhorar sua sensibilidade insulínica, vai melhorar seu sono, vai melhorar sua concentração. E comecei a listar para ela. E eu falei, isso tudo na alimentação. Por isso que o treino, ele dá resultado. Vai te manter com a massa muscular. Se você fizer um treino perfeito, você vai estar tendo uma queima calórica a mais. Talvez você engorde menos se você não tiver a dieta. Agora, quando você coloca a dieta nessa equação, você potencializa muito o emagrecimento, a perda de gordura, o ganho de massa muscular. E o resultado que às vezes a pessoa teria em 6 meses, por exemplo, sem dieta, ela teria em um mês, 2. Eu falo assim, pô, você está acelerando o seu resultado. Foi o que aconteceu comigo. É Mas impressionante. sabe qual que é o mais difícil? É assim, é porque as pessoas, a alimentação está muito ligada com, vamos dizer assim, com sentimento, com sensações, Concordo. com rotina Uhum. pré-estabelecida com Concordo. familiares, com momentos sociais. Então, a pessoa tem que ter muito forte o que que ela quer naquele momento. É. Né? Tem que se definir, falar assim, tem uma coisa... Eu sempre falo assim para o aluno, às vezes já chegou com um problema muito grave. Eu viro e falo para ele assim, cara, se o médico virasse hoje para você e falasse assim, você vai morrer daqui 2 meses se você não mudar sua alimentação, você mudaria totalmente? E ele fala assim, você vai viver 10 anos ou mais, mas se você não mudar sua alimentação, você vai falecer daqui 2 meses. Você mudaria? Ele fala sim. Na Então, por hora. que que não muda antes de você ter esse problema? Cara, eu falo isso também direto. Eu falo, cara, pra que você tem que chegar numa experiência de quase morte pra poder ter consciência que você tem que ser uma pessoa melhor? Entendeu? É fato, é fato. Entendeu? E, cara, e esse negócio de saúde e alimentação, quantas pessoas já vieram aqui falando a mesma coisa? Ou então, e a gente sabe, assim, de cara, todo mundo sabe que tem que praticar exercício e se alimentar melhor. Todo mundo sabe disso. Uhum. Entendeu? E essa questão que eu trouxe você aqui é meio óbvia, é chovendo molhado. Fala, cara, É, trouxe um cara aqui hoje, especialista em alimentação e exercício físico, para falar como isso impacta na ansiedade. Cara, você só está falando coisa óbvia, concorda? sim, sim. É óbvio que você se alimentar e treinar, você vai melhorar a ansiedade, o controle da ansiedade, né? Cara, mas as pessoas têm que, o que eu acho que a pessoa deveria fazer, que foi o que eu tô falando a minha experiência, né? Que é o que eu compartilho no livro e tal, Uhum. é que, cara, experimente fazer. Você não precisa mudar a alimentação agora, pá, sabe? A partir É, de agora eu não vou mais comer glúten. A pessoa exato. assim, quer parar, é como você Os falou, não é extremismos, isso não é sustentável. sustentável. A pessoa vai aguentar uma semana, mas daqui a É. pouco, ou um pouco mais É. eventualmente, um mês que seja, mas depois a pessoa começa a fraquejar e daqui a pouco tá pior até do que como estava antes, né? Então, assim, cara, eu sempre falo, comece pelo mais fácil, sabe? Assim, Isso. então, assim, você consegue diminuir uma colherada sei lá, você coloca 5 colheres de arroz, cara, você consegue diminuir para 4? Diminuir só Ou uma, sabe o que que consegue, acontece, diminui. Manx? Às vezes a pessoa fica muito tempo sem se alimentar. É outro problema. A pessoa faz um café da manhã correndo, ou às vezes nem come, vai almoçar, ela está com muita fome. Então, você tem uma rotina, falar, pô, vou levar aqui uma fruta e, sei lá, umas castanhas, ou vou levar algum lanche, sei lá, pré-estabelecido ali por algum profissional, ou, enfim, com a estratégia. O que acontece? Ela não vai ficar com, não vai ter um esvaziamento gástrico tão rápido, porque ela vai estar preenchida com algumas fibras, com alimentos, nutrientes. E aí, quando ela chegar na próxima refeição dela, ela já vai estar mais saciada. Ela fala, pô, não estou nem com tanta fome, mas vou comer essa minha outra refeição. Aí come a próxima. O que que acontece? Tem pessoas que elas gostam de sentir fome porque a percepção do paladar muda
e a percepção do prazer na comida muda. Então, fica tudo mais gostoso, mais intenso. Exato. E o que acontece? A pessoa gera uma fome, uma compulsão por comer o alimento e não come da quantidade certa. Ela come. Pô, vou repetir, vou colocar mais. Come com os olhos, coloca lá 3, 4 colheres. Não, faz primeiro. Vai lá, come uma salada ou come umas frutas antes. Alimentos que tenham mais volume, né, mais fibras. Ou mesmo, em vez de colocar, por exemplo, se ela come 4 colheres de arroz, cozinha uma abóbora, por exemplo. A abóbora, ela vai ter a quantidade calórica muito menor do que o arroz e vai preencher, vai te dar mais saciedade, porque você vai mastigar ali. Então, tem formas que nós, nutricionistas, a gente usa alimentos a fim de dar uma saciedade para a pessoa, criar uma rotina que ela não fique varada de fome quando chegar na próxima refeição. Vai destruir. Exato. E compensar, por exemplo, momentos de, eu quero um doce, com alimentos, vamos dizer assim, que seriam relativamente prazerosos, que chegariam próximo. Não vou dizer que é igual, né? Você vai comer lá, por exemplo, avelã, uma fruta nunca vai ser igual a avelã. Mas, cara, você quer comer uma fruta com doce? Pô, colocar lá, sei lá, um pouquinho, com uma pessoa que não segue dieta nem nada, um pouquinho de doce de leite com a fruta. Pronto, você vai ter uma Pelo colher. Menos ela é. A pessoa mata a vontade dela. E aí o que acontece? Depois de um tempo, de um mês que ela retorna no consultório, você vê um resultado fantástico. A pessoa feliz. Ela, nossa, Theo, eu nunca pensei que ia ter esse resultado. Porque ela não tem conhecimento. Ela não entende dessa questão do NutriTime, que é você colocar os alimentos de forma organizada, colocar a importância também, por exemplo, em vez de usar alimentos com alto índice glicêmico, colocar alimentos que tenham baixo índice glicêmico para você alterar menos sua glicemia. Por exemplo, tem pessoas que vão lá, adoram melancia e acham que melancia é muito calórico. Não, pô, você come ali, sei lá, 200 gramas de melancia, que é coisa pra caramba, vai te dar saciedade, vai te, sei lá, num determinado momento que você coloca aquela fruta, você vai falar assim, você sente aquele prazer, pô, comi uma coisa doce. Então, são coisas que a pessoa normalmente ela não tem noção, mas que ela poderia chegar ao shape que ela quer, o resultado que ela quer, comendo bem e comendo em grandes quantidades, entre aspas, né? Porque às vezes você pega um alimento que ele tem muita densidade calórica e pouco volume, aquilo não precisa ser. Uma caixa de bis sacia a pessoa? Não. Ela mata uma caixa de bis e ainda está com fome. Porque vai dar um pico insulínico, vai cair rapidamente essa glicemia e vai querer outro bis. Aí come outro e sempre vira um ciclo vicioso. Já um alimento com um índice glicêmico que suba de forma mais gradativa e desce de forma mais gradativa, vai provocar o quê? Menos ansiedade por comer outros alimentos. Então fica mais sustentável uma rotina assim. Não, muito legal. Cara, a gente tá chegando ao fim. Muito bom papo. Sim, eu aprendi pra caramba aqui, muito interessante. E dê o seu recado final aí, pessoal, e também como o pessoal te acha também. Certo. Galera, eu quero agradecer o Vanks aqui. Obrigado, meu amigo. Valeu. Pela essa oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com o público dele. E se você quer me seguir, encontrar um pouco do meu trabalho, o meu Instagram é Theo Treinador, tudo junto. O meu canal no YouTube é Super Shape, né? Falando de shape, né? Super Shape. Tem um podcast que é bem legal também. Tem um podcast lá no canal mesmo, que é Super Shape Podcast. E é isso, galera. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Cara, muito legal. De novo, assim, esse assunto de exercício físico e de alimentação é algo que ajuda as pessoas a lidarem com a ansiedade. Então, procure um profissional, um educador físico, nutricionista, sabe? Assim, para poder te ajudar nisso. Eu fiz merda recentemente. Sim, sim. Não devia ter parado com o atendimento. Eu vou voltar e vou voltar de novo acompanhado bonitinho e tal. Que pô, deu certo pra caramba pra mim em relação à alimentação. Por que não daria em relação É isso, mano. a E você falou tudo, Vanks. A pessoa tem que, se ela quer controlar a ansiedade mesmo, começa nem que seja com uma caminhada. Fica aí meu recado para vocês. Começa nem que seja com uma caminhada. É 1 hora de caminhada? Não, começa com 10 minutos. Pega seu cachorro, sai, 10 minutos, seu filho, enfim, 10 a 15 minutos. Tenta aumentar um pouquinho, micro hábitos. Começa a aumentar aos poucos. Tem dificuldade para ir para academia? Começa a fazer exercícios em casa. Então, tira 10 minutos, faz 10 agachamentos lá, livre, ou faz algumas flexões no chão, alguns abdominais, anota. Pô, fiz tantos hoje, sei lá, 10 minutos que seja. Depois fala, vou fazer mais duas séries agora no outro dia ou daqui 2 dias de abdominal. Começa aos poucos. Daqui a pouco a pessoa começa a modular
esses hábitos para os outros dias e começa a entrar num ritmo que vai diminuir drasticamente essa É ansiedade. isso, cara. 5 minutos vai virar 10, 10 vai virar 20, daqui a pouco tá 1 hora É isso. treinando ali de boa, E né? feliz, né, E pô? feliz. Feliz. Não precisa começar agora, de repente, não, vou treinar todo dia, 1 hora por dia. Cara, É, pra que, bicho, essa... não, 3 vezes na semana. A pessoa iniciante está sedentária, se ela começa 2 e depois vai para 3, depois de 2, 3 semanas, tá ótimo, porque já é uma forma dela estar estimulando o corpo dela, a mente, né? E a formação de novos hábitos, que é o mais importante. Né? Não, muito legal. Bom, é isso. Obrigado, Theo. Obrigado, meu amigo. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, dá o like aqui no canal, se inscreva também, compartilhe com quem você acha que também esse conteúdo vai ser útil. E isso ajuda a gente, o algoritmo, a entender isso aí, a gente continuar produzindo conteúdo como esse, mais interessante para você e para te ajudar a lidar com a ansiedade. Beleza? É isso. Vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.